Olá pessoal, dando sequência ao nosso curso, a aula 9, a gente vai falar sobre a ação de temperatura. Esse é um assunto importante. A gente até agora trabalhou cargas, duras cargas sempre de origem gravimétrica, ou seja, pesos, ações e cargas nas estruturas. A partir de agora a gente vai começar a entender que existem carregamentos importantes nas estruturas, ou melhor, ações que acabam modificando a forma e gerando solicitações. Então, assim, vai falar sobre temperatura como sendo o primeiro desses efeitos. Depois disso a gente vai estudar recalques e a posteriori a gente vai estudar a Kuznetsov, nessa sequência de 3 aulas. Então a motivação inicial que a gente tem, né, motivação importante, né, relacionada a é exatamente isso que você percebe, né? A temperatura é algo muito importante na situação aí. Nós moramos na cidade, a maioria de nós moramos na cidade que é relativamente o pessoal que está fazendo faculdade, então Altos Ferros e Angicos, então é mais perto ainda do Sol, muito quente. Essa temperatura acaba comprometendo as nossas estruturas. O Sol de Caraúbas não vai ficar esquecido não, obviamente. O Sol é a própria Caraúbas, né? Essa é uma espécie de motivação inicial para a gente começar a compreender um pouquinho esses esforços, tá? Pequena brincadeira. Então, a gente pode ver tanto a situação de há um baixamento de temperatura, e esse abaixamento de temperatura compromete as nossas estruturas, tá? Aí, sobre neve, tem calefação necessária numa edificação, haja vista temperatura inferior. Também os aumentos de temperatura eles comprometem as nossas estruturas, né? A gente observa a formação num trilho de trem sofrida por um aumento de temperatura. A gente observa nas nossas edificações a junta de dilatações dissipadores de tensão, né? Então, essas juntas têm essa função de permitir que as estruturas se desloquem, né? Ou seja, à medida que a estrutura aumenta de volume, diminui de volume, ela não sofra com forços excedentes que podem comprometer a sua estrutura. Então, a gente entende estrutura da forma muito que a gente estuda lá no ensino médio, né? Perdão. Com a seguinte ilustração, tá? Tomando uma barrinha qualquer, se a gente aumenta a temperatura dela, o que a gente percebe é que ela acaba ganhando de dimensão, fica, comprime, né? Tirada essa temperatura, ela volta à posição inicial. Então, da física básica, o que a gente pode ilustrar é justamente essa relação direta e simples entre o deslocamento que a estrutura sofre. Então, o deslocamento que a estrutura sofre ela é proporcional a um dado chamado coeficiente de dilatação linear. Tá? É proporcional também à variação de temperatura para a qual a estrutura está submetida. Então, essa variação de temperatura é fundamental. Nas nossas estruturas, a gente vai ter basicamente dois tipos de forma de trabalhar com a temperatura. Quando a gente tiver uma redução, um aumento uniforme de temperatura, diz que a gente tem temperatura que aumenta ou diminui uniformemente, tem um ΔT, ou quando a gente tem o que a gente chama de gradiente de temperatura, que é normal também, por exemplo, nas edificações onde a gente tem uma variação de temperatura diferente do bordo externo e do bordo interno da estrutura. Tá? Então, para cada um deles, a gente vai ver o que acontece nas nossas estruturas, em termos de deslocamento e em termos de esforços. Tá? Para antecipar aqui, né, uma barra qualquer submetida a um aumento gradual, a gente já entendeu. Mas se a gente submete ela a uma variação diferente entre as bordas externa e interna, suponha que a borda inferior, nesse caso aqui, sofreu uma dilatação maior que a borda inferior. Então o que a gente vai perceber é esse comportamento aqui, né? Ou seja, a parte inferior tende a se deslocar mais do que a parte inferior, e esse deslocamento a mais ele vai provocar esse encurvamento nas seções transversais. Esse encurvamento é muito parecido com a gente pode fazer uma analogia com uma deformação provocada pelo momento de torção, aliás, pelo momento fletor. Então o momento fletor tende a fazer o mesmo sentido de deslocamento das estruturas, ou seja, ela tende a fazer um encurvamento das seções transversais. Tá? Isso é para um aumento de temperatura maior no bordo interno,
parte inferior do que no superior. Está ilustrado aqui nessa parte, está ilustrado aqui, né? No caso, tá? Um aumento da temperatura aqui e aqui um aumento um pouco maior, tá? Uma quantidade um pouco maior. Então, se a gente observar isso, né, para um TI inferior ou maior que um TE, exagerando um pouco, a gente percebe esse abaulamento das nossas estruturas, obviamente, né? Só para a gente conseguir visualizar, tá? Se eu tentar ilustrar isso, na verdade, né, de forma simples, formando aqui um elemento decimal dx, vou pegar esse elementozinho aqui, tá? Isolá-lo e levar para o próximo slide. Então, tomando esse elemento isolado aqui e vamos analisar no próximo slide. O que a gente obtém é isso aqui, tá? Está aqui o nosso elemento, comprimento inicial dx, aqui é a altura da seção transversal, eu estou olhando isso aqui de frente, tá, da estrutura, não estou olhando a seção transversal. Se eu quisesse olhar a seção transversal, teria que dar volume, esse aqui, ele estaria para lá, para dentro, seria a seção transversal, não é meu interesse agora. Então, só para deixar claro isso, vou apagar isso aqui. Isso agora que eu vou diretamente. Então, se a gente observar essa trecho de estrutura, supondo que houve essa dilatação térmica provocada por um aumento de temperatura, TI e TE, sendo TI a borda inferior e sendo esse TI de um valor superior ao TE, observar o seguinte, tá? E, horizontalizando apenas para o lado direito a deformação, a gente vai ter nessa posição aqui uma variação de temperatura da ordem de TI, logo esse comprimento aqui vai crescer da ordem de TI vezes alfa vezes o comprimento inicial dele, que é o próprio dx, e no bordo superior vai crescer também dx vezes alfa vezes essa variação de temperatura TE. Para ilustrar isso aqui, vai ser justamente esses comprimentos aqui, tá? Esses comprimentos representam para a gente, tá? A variação da temperatura, a variação do comprimento em função da temperatura. Ok, pessoal? Então, só para a gente dar continuidade, né? Eu tenho como construir uma geometria em cima disso que a gente está apresentando aqui. Então, como construir essa geometria? Eu vou traçar uma reta que passa justamente nessa posição, reta paralela à direção y, tá? Se eu dar um horizonte de zoom nessa posição, você vai observar que nessa seção específica houve uma rotação da ordem de delta θ, ou dθ, tá? Para essa rotação, eu consigo construir uma relação trigonométrica bem simples, que é igual à variação do bordo inferior menos a variação do bordo superior dividido pela altura, tá? Então, isso é o que a gente chama de gradiente de temperatura. Então, essa relação entre TI e TI, TE e a altura é o que a gente chama de gradiente de temperatura. Então, eu consigo fazer uma relação direta enquanto essa rotação de seção, θ, com um parâmetro de temperatura. Ele é um parâmetro de temperatura, mas também que depende da altura da seção transversal, tá? Então, com face disso, né, a gente consegue ilustrar o seguinte, né? Para uma variação de temperatura geral, ou seja, que seja ela variação constante ou uma variação gradiente, a gente pode ilustrar dois tipos de deslocamento. Se eu tiver só uma variação de temperatura constante, o que vai acontecer na minha peça simplesmente é que ela vai alongar ou encolher. Com um aumento de temperatura, ela alonga. Se for uma diminuição de temperatura, ela encolhe. Se por acaso a gente estiver tratando não de uma variação uniforme, mas de uma variação gradiente, ou seja, em um bordo você tem uma variação de temperatura diferente de outro bordo, ou seja, no bordo superior tem mais ou menos deformação, que a gente vai perceber esse encurvamento. Então, de uma forma geral, a gente percebe dois tipos de deformação sob estrutura. Uma deformação linear, provocada por mudanças de temperatura constantes, e uma variação de temperatura e uma deformação de rotação que é provocada por uma variação de temperatura gradiente, tá bom? Então, isso é o que faz a temperatura sobre as nossas estruturas. Essa mudança de temperatura ela vai gerar nas nossas estruturas justamente variações de forma, né? A estrutura vai mudar de forma, de outro.
Ilustrando mais algumas das expressões, né, a gente tem alfa como sendo coeficiente de dilatação linear das estruturas. Tem uma observação muito interessante em relação ao alfa. Peço que, se na aula ao vivo vocês me chamem a atenção. Professor, fale do alfa em relação ao concreto e o aço. Tá bom? Esse é aquele coeficiente médio que faz uma relação crescimento, tá? Em geral é da ordem de 10 a menos alguma coisa, 10 a menos, que a ordem dele é em graus Celsius, a menos esquisita, tá? TI a gente vai tomando sempre como sendo a variação de temperatura no bordo interno. O T é a variação de temperatura no bordo médio, o T é a variação de temperatura no bordo externo, ou seja, TI a parte interna, TI é a parte externa. Tá? Essa notação é bem simples, tá? Padrão. E esse T vai ser sempre a variação de temperatura média, tá? E o GT é o gradiente de temperatura, que é essa relação que traz tanto as variações internas e externas como a altura da seção. Então esse é o nosso GT de grande interesse, está aqui construído, tá? É a única equação que a gente tem que aprender de novidade na aula de hoje. Então, como análise, o que a gente percebe é o seguinte, tá? Para variações constantes de temperatura, ou seja, as temperaturas médias da estrutura, você provoca essa deformação que é análoga a uma deformação provocada pelo esforço normal. Tá? Lembre que o esforço normal ele traciona ou comprime as seções. Então, a variação de temperatura uniforme ela também vai alongar ou comprimir as seções. Já uma variação gradiente de temperatura ela vai provocar esse encurvamento que provoca uma rotação nas seções transversais, logo uma deformação análoga ao momento fletor, ou seja, um encurvamento das seções transversais. Então, numa estrutura isostática, o que vai acontecer, basicamente, quando você tiver uma mudança de temperatura, essa estrutura vai se deslocar, vai se deformar e ela não tem grandes problemas. Ela vai sofrer simplesmente mudanças de posição. Se a estrutura, por acaso, é hiperestática, o jogo muda um pouquinho, tá? Se a estrutura é hiperestática, quando você tem uma variação de temperatura, como a estrutura está confinada, ela tende a gerar esforços novos, tá bom? Então, de uma regra geral, estruturas isostáticas com variação de temperatura, elas só sofrem mudanças de configuração, ou seja, mudanças de posição, não sofrem esforços. Já as estruturas hiperestáticas é o contrário, elas vão sofrer, além de sofrer deformações e mudanças de posição, elas vão sofrer esforços internos, tá bom? Essa mudança de configuração, ou seja, essas deformações, elas vão influenciar diretamente como a nossa estrutura vai se comportar mediante as ações térmicas, por assim dizer. Tá? As ações de temperatura a gente também chama de ações térmicas. Então, pensando no PTV, né, só uma ilustraçãozinha, né, dessa brincadeira. Então, essa primeira estrutura é uma estrutura isostática. Tá? Então, ela tem um apoio duplo nessa posição. Então, imagine um apoio duplo aqui e um apoio simples aqui. Então, se houver mudança de temperatura, isso aqui pode se deformar lateralmente e não vai ter grandes problemas, como a gente está vendo aqui. Se ela fosse dois apoios duplos, então a partir do momento que a gente tem uma mudança de temperatura, pode acontecer esse confinamento que a estrutura vai sofrer o surgimento de novos esforços. Tá? Com relação aos deslocamentos, o PTV, no caso de opção apenas de temperatura, vai ficar resumido da seguinte forma. Lembre que no primeiro lado da equação você tem o produto de uma força virtual pelo deslocamento real. Então, aqui da mesma forma você vai ter o produto de uma força virtual vezes o deslocamento real dessa estrutura. Então, esse deslocamento aqui é real. Da mesma forma, força interna virtual vezes um deslocamento real. Então, lembrem sempre disso. Virtual real, virtual real, virtual real. Tá bom? No caso das estruturas isostáticas, a gente não tem esforços internos, por razões bem óbvias, né? Quando a temperatura aumenta, a estrutura não está confinada, então a nossa fórmula de Mohr se restringe dessa forma que está apresentada aí. Vai fazer uns exemplos para depois ilustrar, tá? Aula de exercício. Tá? Então, quando houver temperatura e carga externa atuando em paralelo nas nossas estruturas, o que a gente vai ter é que a gente vai ter a superposição dos efeitos. Né? Então, a nossa fórmula de Mohr para as cargas externas, ou seja, é essa forma que a gente já está trabalhando nos nossos exercícios. Quando a gente tiver a temperatura, vai ser essa nova apresentação da fórmula de Mohr. E quando a gente tem os dois juntos, o que é que acontece? Quando tem os dois juntos, o que a gente vai ter é o princípio da superposição dos efeitos. Então, a nossa nova fórmula de Mohr
vai ganhar uma carinha um pouquinho diferente, tá? E vai ser justamente a soma de dois efeitos, das cargas convencionais que a gente já vem trabalhando e das cargas térmicas. Eu brinco nas aulas, né, que esse aqui é o nosso trenzinho, tá? O trenzinho vai ganhando cada vez mais vagões. Tem uma hora que ele cansa, né, e a gente completa a nossa forma de mol. Tá? Então essa aqui passa a ser a nossa forma de mol, levando-se em conta também, além dos esforços internos, também os efeitos de temperatura. Tá bom? Agradeço, pessoal. Depois vai ter uma aula de exercício para falar sobre para falar sobre os exercícios relativos à temperatura, tá bom? Um abraço a todos, fiquem em casa, fiquem... Ativar o sininho e compartilhar com seus amigos. Mas é isso. Tchau! Tchau!